Este vídeo, então, vai ser dedicado ao movimento retilíneo uniformemente variado, o que a gente chama de MRUV, ou movimento uniformemente variado MUV. Então, vocês vão perceber que, como se trata do segundo movimento em estudo, o grau de dificuldade vai aumentar também, tá? Então, vamos analisar da mesma forma que nós analisamos o movimento retilíneo uniforme. Primeiramente, nós vamos analisar as características, depois nós vamos observar as equações que representam esse movimento e após a representação gráfica deste mesmo movimento. Bom, então, características do movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiro, ele continua sendo um movimento retilíneo, então continua sendo um movimento que tem uma trajetória em linha reta, né? Sendo que se a trajetória é em linha reta, significa que nós teremos um movimento para frente e um movimento para trás relacionado ao nosso referencial, que é a linha reta em vermelho. Segunda característica do movimento retilíneo uniforme. A variação da velocidade agora é constante, porque o movimento é retilíneo, porque tem uma trajetória em linha reta. Ele é uniformemente variado, ou seja, tem alguma coisa que varia com o mesmo intervalo. Nesse caso, é a variação da velocidade que é constante. Lembrem que no outro movimento a velocidade era constante. Aqui não, aqui a variação da velocidade é constante. Lembrando que variação da velocidade é dada pela velocidade final menos a velocidade inicial. Terceira característica, né? A aceleração é constante. Por quê? Porque vocês lembram da equação da aceleração que diz que a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Se a variação da velocidade é constante, a nossa aceleração também será constante, certo? Segundo ponto, quais são as equações que nós temos no movimento retilíneo uniformemente variado? Aqui nós vamos ter 4 equações, então vamos tentar entendê-las devagarinho. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Bom, a primeira equação é a equação da aceleração, que nós já vimos nas características. Então, a aceleração ela é dada pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Qual é a unidade? Metros por segundo ao quadrado, tá? Isso no Sistema Internacional de Unidades. Segunda equação que nós vamos ver agora se chama equação horária da velocidade. Lembrem que no movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos a equação horária da posição. Agora, como a velocidade varia de forma constante, nós também teremos o que a gente chama de equação horária da velocidade, ou seja, a velocidade vai depender do horário, ou seja, a velocidade vai depender do tempo. E essa equação é muito parecida com a equação horária da posição. Então, tomem cuidado. Equação horária da velocidade. A velocidade depende do tempo. Então, está aqui. O que diz essa minha equação horária? Diz que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O que significa cada um desses termos? V é a velocidade no instante t, em metros por segundo no Sistema Internacional. V0 ou VO é a velocidade inicial, também dada em metros por segundo. A é a aceleração em metros por segundo ao quadrado e T é o tempo dado em segundos, certo? Então, esta é a equação horária da velocidade. Quando que eu vou utilizar? Vou utilizar quando eu preciso um desses termos que tem nesta equação, certo? Terceira equação, a equação horária da posição. Nós temos aqui também, então, uma equação horária da posição. O que é a equação horária da posição? É a equação que me dá qual é o comportamento da posição, qual é a dependência da posição em relação ao tempo. Então, observem, é uma equação grande,
né? Prestem atenção. Olha só, o que ela diz? Posição é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vocês lembram que quando eu discuti a equação horária da posição no movimento uniforme, eu dizia que a posição tinha uma dependência de nível 1, ou uma equação de uma reta, uma equação de primeiro grau. Observem que aqui a posição em função do tempo, o maior grau é o grau 2, porque o tempo está ao quadrado. Então, aqui nós não temos mais uma equação horária que vai ser uma equação de uma reta, e sim de uma parábola, porque é grau 2, é uma equação de segundo grau. Se vocês olharem agora a equação horária da velocidade e a equação horária da posição, nós podemos dizer o seguinte, que a equação horária da velocidade tem uma dependência de grau 1 com o tempo, ou seja, a velocidade em função do tempo vai ser representada num gráfico por uma reta. Agora, se eu falar sobre a equação horária da posição, significa que eu vou ter uma equação horária que vai depender do grau 2. Então, já tem uma equação diferente. O que cada um desses termos representa? S é a posição no instante t, que eu vou substituir por qualquer valor, que vai ser dado em metros. A velocidade inicial, que é o V0, em metros por segundo. A aceleração, em metros por segundo ao quadrado. E T, o tempo em segundos. Lembrando que essa velocidade inicial, por exemplo, se ele diz assim, um móvel parte do repouso, se ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Se no meu exercício também ele me dá, o móvel, ele parte da origem das posições, o que significa isso? Significa que a posição inicial vai ser 0, tá? E agora a quarta e última equação se chama equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? É a equação que a gente utiliza para calcular alguma grandeza do movimento retilíneo uniformemente variado, porém é a equação que nós utilizamos quando o meu exercício não traz o tempo. Então, quando não tem tempo, a gente usa a equação de Torricelli. Então, o que é a equação de Torricelli? Diz que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Então, o que significa cada uma delas? Significa que V é a velocidade no instante, é a velocidade, né, dada no deslocamento x, que a gente vai ter, velocidade inicial, que é o V0, dada em metros por segundo, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, e deslocamento, que é dado em metros. Lembrando, né, que deslocamento ou variação da posição é a mesma coisa, é a mesma grandeza, ela vai ser dada por quem? Variação da posição e a posição final menos a inicial. Então, só para resumir, nós temos 4 equações que vão poder ser utilizadas no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o exercício, vou, através das características, se o exercício me diz que a aceleração do movimento é constante, eu já identifico que é um movimento retilíneo uniformemente variado, já sei que eu posso usar uma dessas 4 equações. Quais são elas? A equação da aceleração, que é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A equação horária da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. A equação horária da posição, que é a posição igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, e mais a equação de Torricelli, que é a equação que a gente utiliza quando a gente não tem o tempo. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, certo? Eu sei que é um pouquinho diferente do que a gente estava vendo até agora, mas vocês têm que
pensar que a partir de agora as equações cada vez vão ficar mais complexas. Então, sempre que vocês fizerem um exercício, o que vocês devem fazer? Continuar fazendo o que a gente estava fazendo até agora. Primeiro, lê seu exercício, retiram-se os dados. Retirando os dados, a gente tem que identificar o que o exercício está, né, nos perguntando, o que nós temos que achar, e através desses passos é que a gente vai identificar qual das 4 equações eu posso utilizar, qual é a grandeza que ele está pedindo, certo? Então agora, por último, né, para encerrar esse movimento, nós vamos então analisar um pouquinho a representação gráfica desse movimento, certo? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos representar o gráfico da aceleração em função do tempo, né? Nós temos como característica que a aceleração ela é dada por uma constante, ou seja, durante todo o movimento não muda a aceleração. Então vamos representar isso num gráfico. O que é mais importante? Primeiro, nós vamos traçar um eixo cartesiano, né? Vamos identificar a nossa origem, vamos colocar a aceleração no eixo y, então a aceleração aqui é dada em metros por segundo ao quadrado. Vou representar uma aceleração positiva, ou seja, uma aceleração maior do que zero. Também coloco o tempo no eixo x, né? E represento a aceleração. Ou seja, o que eu estou representando? Que independente do tempo 1, 2 ou 3, a minha aceleração sempre vai ter o mesmo valor. Neste caso, né, eu deixei a aceleração como 3 metros por segundo ao quadrado. Esse, então, é o caso da representação gráfica da aceleração quando ela é positiva. Se nós formos representar a aceleração negativa, os passos são os mesmos. Colocam-se os eixos, né, cartesianos, identifico o meu referencial zero, coloco a minha aceleração em metros por segundo ao quadrado, identifico que eu vou agora representar uma aceleração negativa, ou seja, menor do que zero, e identifico o eixo do tempo. O que nós sabemos? Que independente do tempo, né, o valor da aceleração tem que ser o mesmo. E se esse valor for negativo, significa que ele tem que estar abaixo do meu zero. Então, por isso que a minha reta aparece abaixo. Então, independente do tempo que eu tenha, que seja 1, 2 ou 3, o valor da minha aceleração vai ser o mesmo. O que nós sabemos, então, sobre o gráfico da aceleração em função do tempo? Que se eu estou representando um movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou ter um gráfico que vai ser em linha reta. E assim como o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento uniforme tem uma propriedade, aqui o gráfico também da aceleração tem uma propriedade. O que ele nos dá? Que a área do gráfico vai nos dar a variação da velocidade. E essa área é a área do quê? De um retângulo. Olha aqui em laranja. Esse retângulo, essa área, a gente calcula através do valor da base vezes a altura. Ok? Então, esta é uma propriedade do gráfico aceleração em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Sempre, para esse tipo de movimento, a área do gráfico vai me dar a variação da velocidade, tá? Segunda representação gráfica. O que eu vou representar? Agora eu vou representar o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, V por T. Como que nós vamos fazer isso? Novamente, represento os eixos cartesianos, identifico a minha origem, né? Identifico uma velocidade em metros por segundo no eixo Y, dizendo que agora eu vou representar, então, uma aceleração positiva. Também represento o tempo no eixo X, tempo em segundos, e lembro da minha equação da velocidade. O que diz a equação da minha velocidade? Que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O que nós sabemos? Que a velocidade tem uma dependência, né, do tempo de grau 1.
Então, significa que nós vamos representar uma reta. E essa reta vai ser crescente ou decrescente, dependendo do valor, né, da aceleração. Ou seja, o valor da aceleração vai ser dado por um sinal positivo ou negativo. Se for positivo, nós vamos ter uma reta crescente, se for negativo, vai ser decrescente. Então, pensando no primeiro gráfico, que nós estamos representando uma aceleração positiva, né? Marcamos nossa velocidade inicial, nós vamos ter uma reta crescente, ou seja, independente dos valores de V1, V2, que vão ser representados por T1 e T2, ou seja, os valores da velocidade. V1 é o valor da velocidade no tempo 1, o valor da velocidade 2 é dado pelo valor no tempo 2, né? A nossa reta fica com essa cara. Observem que à medida que o tempo passa, a velocidade vai aumentando. Por isso que ele é um gráfico crescente, tá? Agora, se eu for representar um gráfico da velocidade em função do tempo, porém agora com uma aceleração negativa, começo todo o processo. Represento os eixos cartesianos, identifico que eu vou representar a velocidade em metros por segundo, que essa minha aceleração é negativa, por isso nós vamos ter uma reta decrescente agora, né? Identifico o eixo do tempo, né? E identifico a origem. Identifico a nossa velocidade inicial e a nossa reta decrescente, porque agora nós estamos falando de um gráfico da velocidade em função do tempo quando a aceleração é negativa. Ou seja, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a velocidade 1 no tempo 1, a velocidade 2 no tempo 2. O que a gente observa? Que a velocidade inicial é maior que a velocidade final. Então, nós temos uma reta decrescente sendo representada aqui. Última representação gráfica, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor essas representações, tá? E também eu vou fazer uma comparação entre os dois movimentos que a gente já trabalhou. Mas primeiro vamos nos concentrar agora que nós estamos representando graficamente o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, o que nós vamos representar agora? Nós vamos representar a posição em função do tempo. Olhem como que é a equação da posição em função do tempo. A posição, então, é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Qual é a nossa representação gráfica? Vamos lá. Eixos cartesianos, x e y. Identifico o meu referencial, né? Coloco que eu vou representar, então, a posição em metros, quando a aceleração for positiva, né? E represento, identifico, né, o eixo x como sendo o tempo dado em segundos, tá? E também localizo a minha posição inicial e aqui eu coloco, então, a representação gráfica. Observem que aqui eu representei uma meia parábola. Então, sempre que eu tiver uma aceleração positiva, eu vou ter essa parábola com a concavidade para cima. Então, a gente sempre diz assim, a aceleração positiva, o gráfico está sorrindo. Então, nós temos uma elevação da nossa concavidade, vai ser positiva, certo? Agora, vamos ver como que funciona quando a gente tiver uma aceleração negativa. Represento novamente os eixos cartesianos, identifico, então, a origem das posições, coloco a posição em metros e identifico que a representação que eu vou fazer é da aceleração negativa, um tempo representado em segundos, né? E o que nós temos aqui? Se no primeiro gráfico nós temos uma concavidade para cima, quando a aceleração for negativa, a concavidade vai ser para baixo. Então, a gente diz que a aceleração positiva ele sorri e a aceleração negativa ele chora, tá? Então, por isso fica a concavidade para baixo. Identificamos uma posição inicial e representamos o nosso gráfico, posição em função do tempo, tá? Então, essas são as representações que a gente tem.
nós vamos fazer uma retomada. Isso é o primeiro contato que vocês estão tendo com o movimento retilíneo uniformemente variado. Eu sei que vocês vão ter algumas dificuldades, vai ter uma certa confusão, porque os movimentos são muito próximos, tá? Mas nos próximos slides, então, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos. Nós vamos fazer alguns exemplos. Após os exemplos, a gente vai comparar os dois movimentos e aí sim a gente vai fazer uma discussão um pouquinho maior em cima da parte teórica, tá? Um bom estudo para todos e até a próxima!